O que é o futurismo? O movimento artístico e literário conhecido como futurismo teve o seu início oficial no dia 20 de fevereiro de 1909, tendo como marco a publicação do Manifesto Futurista no jornal francês Le Figaro. O manifesto é de autoria do poeta italiano Filippo Marinetti. A base do movimento estava em deixar para trás o gosto pelo passado e pelo moralismo. As obras tinham como temas centrais a velocidade e a tecnologia que estavam em grande difusão dos anos finais do século XIX. Ainda podemos observar nas primeiras obras futuristas temas como violência e a guerra. O movimento futurista estendeu sua influência em todas as artes e influenciou diversos artistas, que deram origem a outros movimentos de cunho modernista. O grande tema do movimento foi as cores e surgiu na França. A dança no futurismo. Em síntese, uma dança futurista nos tempos áureos seria provavelmente acompanhada de barulhos. O barulho é a linguagem da nossa vida humano-mecânica, acompanhada de ruídos organizados, as onomatopeias, por exemplo, e da orquestra dos Itonarumori, inventada por Luigi Russolo, como afirma Marinetti no manifesto. A dança, além de dissonante, assimétrica, sem graça, sintética, dinâmica e livre nas palavras, deveria celebrar a máquina, preparar a fusão do homem com a máquina, o movimento, a interface entre tecnologia e o corpo humano, a simbiose corpo-máquina, o corpo multiplicado, como modos de refazer a postura do homem face a uma nova realidade. A música no futurismo. Os futuristas introduziram os ruídos em suas composições, postas para acabar com as limitações aos timbres e ruídos. Para Russolo, a música tinha alcançado uma complexidade tão grande que ele concluiu que a incorporação do ruído como parte da língua musical era a etapa lógica seguinte. Armado com esse tipo de ideias, Russolo criou o manifesto A Arte dos Ruídos, falando sobre a incorporação de sons como estouros, explosões, sussurros, sons de materiais como a madeira e o metal, vozes de animais e de homens, gritos, gemidos. Os ritmos que indicou eram parte infinitas, mas havia sempre um elemento rítmico preliminar a uma parte. Existiam outros ritmos perceptíveis, mas não secundários. Russolo e um outro Piatti futurista projetaram os instrumentos chamados Intonarumori, como uma espécie de alavanca, que eram das classes dos sons e foram projetados especialmente para desempenhos desses tipos de composições. Com esse instrumento fez vários concertos. Os músicos futuristas acreditaram que, antes de tudo, a música deve expressar a alma da sociedade para que foi composta. Durante a volta do século, viram esta alma nos avanços tecnológicos novos do tempo: o automóvel, os trens, os navios, aviões. O cinema no futurismo. Se é historicamente correto afirmar que a declaração de autonomia do cinema aparece no Manifesto de Marinetti, Cinema Futurista, de 1916, não deixa de ser importante constatar que, ao considerarmos o período histórico do futurismo entre 1909 e 1919, verificamos que já existiam referências estéticas ao cinema em manifestos anteriores. Embora de uma forma sucinta, é importante referenciar algumas premissas estéticas do manifesto O Cinema Futurista, já que, ao apresentá-lo, podemos comprovar como este manifesto antecipa muitas das ideias e das experimentações do cinema de vanguarda ao longo dos anos 20 e 30. Contudo, muitos destes projetos futuristas ficaram por realizar, que por falta de meios técnicos, quer por sugestões irrealistas, o que não obstante, considera este manifesto de uma importância documental incontornável para a história do cinema de vanguarda dos anos 20 e 30. As premissas cinematográficas de Marinetti foram tanto mais inovadoras quanto comparadas com a produção cinematográfica contemporânea. Na França, o
primeiro exemplo de sucesso foi O Assassinato do Duque de Guise, em 1908, e dirigido pela dupla André Calmentès e Charles Lebargy. A que se seguiu Les Amours de la Reine Elisabeth, Os Amores da Rainha Elizabeth, em 1912, de Louis Mercaton. 1929, de Vertov. Posteriormente, filmes que surgiram ao longo dos anos 20 é recorrente a influência deixada pelos futuristas na forma como a abordagem da relação homem-máquina ou máquina-homem vem sendo explorada. Para um melhor reconhecimento das influências do futurismo ao longo dos anos 20, propomos o visionamento de algumas obras tidas entre as mais significativas e pela seguinte ordem cronológica: A Roda, de 1923, de Abel Gance; Ballets Mécaniques, de 1924, de Ferdinand Léger; A Greve, 1924, de Eisenstein; O Coraçado Potemkin, de 1925, também de Eisenstein; Berlim, Sinfonia de uma Cidade, de 1927, de Ruttmann; e O Homem da Câmara de Filmar, de 1929, de Vertov. A fotografia no futurismo. Perante o aparecimento da fotografia, no final do século XIX e início do século XX, toda pintura pareceu ficar aquém da realidade. A até então presença do mundo, com os seus seres e demais realidade, os ambientes cenográficos adquiriram mais do que nunca uma estima de simulacro. Portanto, os fotógrafos Edward Muybridge e Etienne Jules Marey efetuaram um conjunto de fotografias nos quais pretendiam registrar e observar o movimento. Nas obras desses dois fotógrafos, se podia notar a problemática da duração, da velocidade, do movimento, do instantâneo, da fixação do olhar e da memória visual, onde já estavam nessas obras e perspectivavam um novo conceito de espaço-tempo, um novo olhar do qual emanaria uma nova percepção da realidade. Consequentemente, a influência das suas obras, numa correlação estreita entre o espírito científico e a filosofia da época, revelam-se atualmente como um dos contributos mais importantes para a compreensão artística da arte final do século XIX e no início do século XX. Os futuristas da fotografia, todavia, representavam mais do que a captação do instante e do movimento. Tanto para as várias áreas artísticas futurísticas como para a fotografia, os futuristas, na sua avidez de cortar com o passado, não queriam uma aproximação ao real. Pretendiam mais do que a representação do movimento. Eles reclamavam da representação da intensidade de um instante contendo o movimento, como, por exemplo, podemos observar em A Cidade Ergue-se, de Boccioni. Se este trabalho ilustra bem o que pretendemos dizer, a obra Kelly Kevano evidencia, numa vertente mais abstrata, a intensidade do movimento. A pintura no futurismo. A pintura futurista incorporou elementos do expressionismo, como a expressão de estados de espírito e emoções, e do abstracionismo, como a retratação de objetos não identificáveis. Pretendia-se criar uma impressão de movimento, uma retratação da velocidade. Os principais artistas futuristas foram Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Dino Severini. No Brasil, o futurismo teve uma forte ligação com a Semana da Arte Moderna, de 1922, pois suas ideias, como o rompimento com o passado, por exemplo, se tornaram norteadores do pensamento de muitos artistas brasileiros, como Oswald de Andrade e Anita Malfatti, os quais pretendiam criar uma nova arte tipicamente brasileira.